Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Que Deus venha falar tremendamente no seu coração. Sou muito grato pela oportunidade que a missionária Edith está me dando. É uma grande responsabilidade estar aqui em cima do altar. E eu creio que Deus irá falar nesta noite, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Amém? Provas e tentações. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Senta com a Bíblia aberta. Pode se assentar. Glória a Deus. Primeiro nós vamos ver que feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Nós vamos ver que Deus não tenta ninguém, isso é tarefa do inimigo, mas Deus pode provar a fé daquele que fala o seu nome e que explica a sua palavra. O Senhor provou a fé de Abraão quando Deus mandou Abraão matar o seu filho espiritualmente. E Abraão foi aprovado naquele momento. Deus também provou a fé de Noé quando Deus mandou Noé construir uma arca. E Noé, mesmo em tempo seco, em tempo difícil, Noé foi lá e construiu, porque ele tinha fé do que Deus estava falando para ele. Deus provou a fé do apóstolo Paulo também, quando ele perdeu tudo que tinha ou era perante os homens para servir a Cristo. Ele foi aprovado segundo a sua persistência na fé, mesmo com todo o seu sofrimento. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Quando temos uma aprovação na nossa vida e nós permanecemos fiel no Senhor, nós vamos perceber que nossa vida é algo diferente daquilo que outras pessoas pensam. E sabe, eu estava ali em casa e eu estava lendo um livro, a qual o título desse livro é Discípulos são feitos, não nascem prontos. E Deus começou a bradar o meu coração, dizendo sobre processo, porque nós passamos por muitos processos nas nossas vidas. Quantas vezes nós somos provados por Deus e mesmo assim nós continuamos fiéis a Ele. Sabe, é algo muito interessante, porque eu estava ali no meu quarto e Deus começou a falar comigo tremendamente. E Deus fala com o meu povo, porque eu preciso fazer um processo na vida deles. Oh, aleluia. Sabe, hoje você está aqui, mas é porque você passou por um processo. Só você sabe quantas pedras jogaram em ti. Só você sabe quantas pessoas te julgaram pelo que você não era, talvez. E sabe, processos são necessários nas nossas vidas. Por mais que sejam complicados, por mais que sejam difíceis. E mesmo eu sendo novo, hoje eu vejo o processo que eu passei e continuo passando, porque Deus tem mudado muito a minha vida. E existe uma questão, quando nós falamos de processo, nós vamos lembrar que na Bíblia Deus em nenhum momento falou o processo que cada um teria que passar quando Ele revelou o que Ele seria. Por exemplo, se coloque no lugar de Davi. Deus, quando Samuel chegou à casa de Jessé, Samuel não falou o processo que Davi teria que passar para ele ser rei de Israel. Deus não falou para Davi, ei, você irá passar primeiro por leão, você primeiro irá passar por urso, você primeiro irá passar por gigante. Davi, você irá ser perseguido. Não, porque senão Davi teria recusado aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, é isso que eu vejo, o processo que nós passamos na nossa vida. Quantas vezes nós somos provados por Deus e nós continuamos fiéis a Ele. Se coloque no lugar de José.
Deus não chegou até José e falou: José, você vai ser governador do Egito, mas você irá ter que passar por humilhação, você ainda será vendido por 20 moedas. Não, porque senão José teria recusado aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, processos é algo que a gente precisa passar, mas tem pessoas que fogem dos processos que existem na sua vida. Sabe o que eu quero te falar? Processos são necessários nas nossas vidas. Por mais que o processo seja dificultoso, por mais que o processo seja doloroso, Deus tem o melhor para a gente no final de tudo. E muitas pessoas fogem dos seus processos. Por que que isso acontece? Porque elas acham que sabem de tudo. Ei, escuta, não adianta você conhecer Jesus completamente. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa se você não vive a verdade que ela diz no seu dia a dia. Não adianta você conhecer, oh aleluia. Não adianta você saber sobre a sabedoria se você não busca o conhecimento. Não adianta você saber o pecado se você não se arrepende pelos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Não adianta você conhecer a cruz se ao final do dia você não tem a cruz sobre o seu coração. Sabe, processos são necessários para a gente limpar nossa alma. Processos, eles são espinhosos, processos, eles são dolorosos, mas mesmo assim a gente continua fiel no Senhor. Mesmo em meio às provações, nós somos fiéis e felizes no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Se coloque no lugar de Davi. Imagine se Deus chega para você e fala assim: ei, você irá ser o rei de Israel, mas eu primeiro irei colocar um leão na sua vida para você enfrentar. Irei colocar um urso na sua vida para você enfrentar. Irei colocar um gigante. Irei colocar perseguição. Você com certeza já ia orar e dizer: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver um processo do meu jeito, um processo que dê certo para a minha vida. Mas não é dessa maneira. Existem dois tipos de processo. Existe um processo com Deus e existe um processo com o diabo. E olha só, o processo com o diabo é melhor. Sabe por quê? Porque o processo com o diabo é um processo bom, mas ele é um processo bom durante aquele tempo. É um processo bom só durante aquele momento. É momentâneo o processo com o diabo. Sabe por quê? Porque você irá viver uma vida ao lado do inimigo, você irá passar por muitas coisas boas ao lado do diabo. Ele irá te entregar carro, ele irá te entregar casa, ele irá te entregar mulheres, mas você no final de tudo apenas terá a morte com você. Mas quando nós buscamos o caminho com Deus, nós somos diferentes. Aleluia. Quando nós buscamos fazer um processo ao lado de Deus já é diferente, porque muitos vão tacar pedra em você, muitos irá falar de você, você irá ter que enfrentar gigante, você terá que enfrentar leão, você irá ter que enfrentar urso, você irá ser perseguido, você talvez irá ser vendido até mesmo pelos seus pais, mas você está lhe dizendo: eu não abandono meu Deus, eu sou fiel ao meu Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, processos. Sabe por que eu estou pregando sobre processos hoje? Porque processos vai falar sobre mudanças. E muitos jovens e adolescentes não têm mudado no tempo de hoje. Nós não estamos vivendo a essência do verdadeiro evangelho. Nós temos que começar a mudar o nosso pensamento. Nós estamos vivendo o tempo de Noé, o tempo mais complicado que existe. E sabe, Deus tem um plano tão grande para você, mas você apenas consegue ver o plano, mas você não consegue ver o processo primeiro que você tem que passar. Não adianta você passar pelo processo, pular o processo e já ir para a vitória, porque não existe isso.
Você primeiro tem que passar pelo processo e então você terá vitória. Sabe, processos são necessários nas nossas vidas, porque processos vai nos mudar por dentro. Quando nós vivemos um processo com Deus, Deus começa a encher o nosso coração de uma maneira diferente. Deus começa a olhar para você e dizer: filho meu, eu estou contigo em meio à provação. Por mais que seja difícil, permaneça fiel a Ele. Na minha última pregação, eu preguei sobre a verdadeira adoração a Cristo, o verdadeiro adoração ao Evangelho. E sabe, eu estava pensando isso, que hoje nós não adoramos mais a Deus em espírito e em verdade. Hoje você vem na igreja porque é uma obrigação sua. Você vem na igreja porque é um ritual seu. É um costume que você tem no cotidiano. Sabe por que eu entro, toda vez que, às vezes que eu passo por aquela porta ali, eu venho sorrindo porque eu sei que eu vou vir para a casa de Deus. Não porque eu tenho que passar todos os dias aqui, não. É porque eu sei que o processo que eu estou passando é doloroso, mas no final de tudo Deus está me garantindo a vitória. Eu passo por aquelas portas ali alegre porque eu sei que vou adorar um Deus vivo. O que adianta você vir adorar a Deus por obrigação? É melhor você ficar na sua casa. Se você vem adorar a Deus porque você acha que é um costume, é uma fazer de sempre, não adianta você vir, é melhor você ficar na sua casa. Você quer passar por um processo com Deus? Comece a adorar a Deus em espírito e em verdade. Começa a entrar dentro da igreja e adorar a Deus. Oh, aleluia! Sabe, processos. Nós estamos falando de uma palavra poderosa. Nós estamos falando de uma palavra que vai mudar a nossa vida. Quando nós mudamos, nós estamos passando por processos. Processos são necessários. Então eu quero que você a partir de hoje vá para a sua casa e comece a entender: eu tenho que passar por esse processo. Eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, mas eu vou permanecer fiel, porque no final de tudo eu sei que a vitória está garantida para mim. Oh, aleluia! E eu penso isso todos os dias. Quando eu estava lendo aquele livro, discípulos são feitos, já não nascem prontos. Eu estava lendo aquilo e Deus começou a bradar o meu coração de uma maneira diferente. Ele começava a falar comigo: ei filho, processo, eu estou fazendo processo na sua vida. Oh, aleluia. Sabe por que Deus tem tirado muitas coisas da sua vida? Porque é um processo. Deus, Ele não tenta você, mas Deus quer provar a sua fé com Ele. Deus não vai colocar um processo na sua vida para te machucar. Ele coloca o processo na sua vida porque Ele sabe que você é capaz de aguentar aquilo. As pessoas vão te criticar, vão te julgar, mas eu quero que você permaneça a sua cabeça à frente, permaneça a sua cabeça olhando apenas para Deus, porque Deus tem o melhor para você. Já imaginou se você fosse José, e aí chega alguém e vende você por 20 moedas, olha o seu valor, mas esse é o seu valor carnal, porque para Deus você não tem valor, você é muito mais especial. Talvez você tenha sido vendido pelos seus pais, talvez você tenha sido vendido por seus amigos, mas Deus não te vendeu, porque Ele sabe que você é dele, aleluia. Que Deus fiel, que Deus lindo. Sabe, a primeira vez que eu vim pregar aqui, eu comecei a pensar logo, faz uma semana que eu comecei a pensar sobre isso. Deus, o que está acontecendo na minha vida? O Senhor tirou tantas coisas de mim, mas eu permaneço fiel a Ele. Ainda que as lutas venham, ainda que a tempestade tente te afogar, Deus está contigo.
Se a gente for em Lucas, capítulo 8, versículo 22, a gente vai ver a história da tempestade que estava ali, que afrontou aquele barco. Nós vamos ver que aqueles discípulos que estavam dentro do barco estavam passando por um processo na vida deles. Porque processos são necessários. Ainda que a tempestade venha, o processo é necessário na sua vida. Mas o processo, ou é você quem escolhe, ou você aceita ou você nega. Mas eu quero te dizer que o resultado final não será o mesmo se você negar o processo que Deus tem na sua vida. Sabe, abre a sua mente, vamos começar a olhar o que está acontecendo ao redor do mundo. Vamos começar a ver que nós não estamos mais tendo que viver carnalmente, nós estamos tendo que viver espiritualmente. A nossa vida não pertence mais a esta terra, a nossa vida pertence a Deus. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo no seu coração, eu sei que muitas das vezes você chega em casa assim, senta naquele cantinho do chão e começa a chorar, e começa a pensar, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque é um processo na sua vida. É necessário você passar por isso. Por mais que seja complicado, por mais que seja difícil, é necessário você passar por tudo isso. Sabe, eu estava pensando, Deus, o Senhor tirou tantas coisas da minha vida, mas mesmo assim o Senhor não deixou eu me abalar, porque eu permaneço fiel no Senhor, independente de qualquer coisa. Ninguém tira a presença de Deus da minha vida. Às vezes eu olho para a presença de Deus e vejo o quanto é bom sentir. Sabe quando você sente a presença de Deus, que você chega no seu quarto e você começa a chorar e você começa até a soluçar, porque é bom aquilo, você está limpando a sua alma. E Deus está ali com você, te consolando, dizendo, filho, tenha calma, a tempestade vai passar, o gigante vai cair. Ei, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, eu estou contigo e continuarei fiel a ti. Da mesma maneira que você tem uma aliança com Deus, Ele tem uma aliança contigo. As pessoas têm deixado quebrar essa aliança. As pessoas têm deixado de sair da presença de Deus por coisas banais. Aquilo que te afasta da presença de Deus não faz bem para a sua vida. Outra coisa, para de criticar quem você não conhece. Acho que você não entendeu. Para de largar o seu processo para cuidar do processo dos outros. Comece a mudar do seu processo. O seu processo que é importante, não o processo do teu irmão. As pessoas estão acostumadas a criticar. Sabe quando você está passando por um processo, muitas pessoas irão te criticar. Muitas das vezes porque você está na frente de um bar, mas você sabe que você não está ali porque quer. Você sabe, muitas das vezes quando você entra num bar, e aí o seu filho pede assim, ei pai, eu quero um balinha. Aí o bar é o único que está aberto. Você vai lá, entra naquele bar apenas para comprar a balinha. Mas quem está lá de fora está olhando, ai, cadê o crente? Cadê o crente? Cadê o evangelho? Cadê quem pregou? Cadê quem cantou? Uai, cadê? Ei, é um processo, você vai passar por isso. As pessoas vão falar mal de você, mas Deus conhece o seu coração. Sabe, eu fico olhando o quanto Deus é maravilhoso comigo. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, Deus tirou coisas da minha vida e eu permaneço fiel nele. Você irá passar por processos, mas não larga o seu processo para cuidar do processo do teu irmão. O povo de hoje está acostumado a chegar e a criticar apenas. Para de criticar e comece a olhar para você mesmo. Para de querer fofocar do teu irmão e chega na tua casa, ajoelha e ora por ele. Para de dizer fulano A, de fulano B, de fulano C. Comece a pensar apenas no seu processo, porque Deus quer falar contigo. Processos, nós vamos falar desta palavra muitas vezes, porque é necessário a gente passar por isso.
Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. E foi igual eu falei, processos são necessários para a gente, mas a gente tem que começar a olhar o processo de uma maneira diferente. Por mais que o gigante se levante contra você, por mais que apedrejam pedra por você, por mais que te vendam por 20 moedas, você não irá abandonar Deus. Permaneça fiel a Ele, porque assim você verá a felicidade que você terá no futuro. Quando eu falo felicidade, eu não estou falando apenas de bens materiais, eu não estou falando apenas de casa, de carro que você irá ganhar, não estou falando apenas de mulher, não estou falando de casamento, não estou falando de namoro, não estou falando de nada disso. Quando você passa por um processo, a sua felicidade será aqui na casa de Deus. Você irá começar a pregar de uma maneira diferente, você irá começar a falar com um povo diferente, você irá começar a louvar de uma maneira diferente, você irá olhar para o seu irmão de uma maneira diferente. Processos são necessários. Quando nós olhamos aqui para o presbítero Jefferson, você passou por muitos processos, mas hoje você sabe o quanto valeu a pena passar por aqueles processos. Você sabe quantas vezes você lutou, quantas vezes você chorou, você sabe quantas vezes você foi criticado, jogado, humilhado, mas você sabe que hoje você está aqui porque Deus te levantou. Como é lindo a presença de Deus. Ontem você estava no crack, hoje você está dentro da igreja. Você está aqui dentro da igreja porque Deus fez um processo na sua vida. A gente está acostumado a receber visitantes na casa de Deus e muitas das vezes eles vão embora porque a gente critica eles de uma maneira. Sabe por quê? Muitas das vezes ele chega ali, mas esse cara aí eu vi ele ontem usando crack bem ali fora. Porque em vez de você falar isso, porque você não chega nele e fala, meu irmão, Deus te abençoe, fique firme e tenha fé porque o processo está sendo feito na sua vida. O processo é necessário na vida da gente. Só nós sabemos o quanto foi doloroso passar por aquele processo. Ou nós estamos passando, ou nós já passamos, ou nós ainda iremos passar. Mas nós sabemos que no final de tudo a vitória é garantida quando nós estamos em um processo com Deus. Comece a olhar o mundo de uma maneira diferente. Comece a olhar para o mundo e dizer, este mundo não é mais meu. Eu não pertenço mais a esta terra. Eu pertenço aos céus. Eu pertenço a Deus e de mais ninguém. Aleluia. Vá para a sua casa com um pensamento diferente. Chega na sua casa e olhe para quem está lá. E comece a sorrir, e comece a dizer o quanto Deus é bom na sua vida. A gente tem sido muito mal agradecido no que Deus tem feito. Por mais que nós estamos vivendo um momento de pandemia, é um processo. Nós não deveríamos se assustar por isso, porque a Bíblia já dizia que a gente ia passar por isso. Foi igual eu falei, o que adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa se você não vive a verdade dela no seu dia a dia? O que adianta você chegar na igreja, querer dar uma de sabidão, se na sua casa você não busca o conhecimento? Chega de crítica, chega de apego. Vamos começar a olhar para a nossa vida e parar de olhar para a vida do nosso irmão. Vamos focar no nosso processo, porque Deus tem o melhor para a gente. Oh, aleluia, a presença de Deus é grandiosa. Já imaginou, você se coloca no lugar de José, Deus chegar assim, José, você irá ser governador do Egito. E aí você começa a pensar e imaginar aquilo, quanto vai ser bom. Você ser governador do Egito, o rei de Israel, como Davi foi. Mas aí você esquece que primeiro tem um processo. Da mesma maneira que uma árvore nasce para plantar, para dar frutos, a sua vida primeiro também tem que nascer. E aí sim você verá que o processo irá gerar frutos.
Da mesma maneira como a lagarta muda de forma para uma borboleta, a sua vida muda de forma de um dia para o outro. Ei, não deixe que ninguém te abale, não deixe que ninguém chegue em você e diga que você não presta, que você não passa de um barro, que você não passa de nada. Ei, Deus está fazendo de você um vaso de oleiro nas mãos dele. Então comece a glorificar, porque a presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Ei, a presença deste homem é surreal. O que adianta nós passarmos por um processo ao lado do inimigo e no final de tudo nós temos a morte? O que adianta nós termos luxo, carro, mulher, um homem? O que adianta nós termos dinheiro? O que adianta nós termos fama se nós não temos Deus na nossa vida? Eu quero abrir o seu olho. Eu quero mostrar para você o que nós estamos vivendo verdadeiramente. Nós não estamos mais pertencendo a este mundo. Comece a se interessar pelo que é de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Seu primeiro foco é Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Não tenha pressa do que irá acontecer, mas também não deixe de sonhar aquilo que você quer. Não tenha pressa, mas não deixe de sonhar. Processos são necessários, porque os nossos sonhos ainda serão vividos por nós mesmos. Por mais que tentem te humilhar, tentem te vender, você irá ter a vitória no final, porque o processo foi concluído. Sabe, vamos pensar aqui um pouco diferente. Olha só, quando Jesus chega à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, Jairo em nenhum momento acreditou no que Deus iria fazer. Pelo contrário, Jairo duvidou do que o que Jesus iria fazer na vida da filha dele. Quantas pessoas têm duvidado de Deus? Sabe, vamos pensar diferente, vamos viver uma vida nova com Deus. Vamos parar de olhar, vamos parar de viver essa mesmice, de chegar em casa, pegar o celular, como sempre, mexer, conversar com alguém, mexer ali no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e aí, deu a hora de eu ir para a igreja, é obrigação minha estar lá. Eita, eu vou ter que ir agora. Ei, não venha por obrigação, venha porque você tem que adorar a Deus. E você tem que passar por um processo com Ele para você ter a vitória. Ei, para de viver um ritual, para de viver um costume. Vamos viver aquilo que Deus tem para a gente. E vamos começar a pensar diferente. Sabe, hoje eu pensei que não ia vir pregar. Não achei. Eu acordei hoje às 4:30 da madrugada e eu comecei a vomitar. Vomitei às 4:30, fiquei vomitando, deu 10 vomitando, meio-dia vomitando, mas eu fiquei ali falando com Deus, Deus, eu sei que a prova aqui está difícil, mas eu vou estar lá, porque o processo é necessário passar. Que Deus grandioso. E aí eu comecei a tomar remédio, eu vi que aquilo não passava e Deus, o que será de mim agora? Eu fechei minha palavra, eu falei que ia lá pregar, eu falei que ia falar da tua palavra. E aí eu comecei a falar para Deus, Deus, o Senhor é o Deus do milagre. Por mais que eu esteja apedrejado hoje, eu vou estar lá. Sabe, por mais que o processo seja difícil durante o seu dia, à noite você irá receber a vitória. Eu sei o que Deus tem feito na minha e na sua vida. E por mais que ainda não esteja feito, Ele ainda irá fazer. Comece a crer que Deus irá mudar a sua vida. Vamos viver de um processo novo. Vamos começar a olhar para Deus e falar, Deus, eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor irá me levar por essa batalha e eu irei permanecer de pé. Eu irei permanecer fiel a Ti. Eu quero que você vá para a sua casa e vá com um pensamento hoje diferente. Vai
para casa, mas coloca na sua cabeça uma coisa: mudança. Vamos parar de fazer a mermice. Vamos parar de viver essa vida que não merece. A gente não merece essa vida aqui na terra. A gente merece uma vida muito melhor lá no céu. Vamos parar de viver do nosso passado e vamos começar um processo agora no presente e a gente ter um futuro muito melhor garantido. As pessoas estão vivendo do passado agora. As pessoas estão acostumadas a viver de costumes. As pessoas estão acostumadas a vir para a igreja porque simplesmente faz parte da vida delas. Mas não é desse jeito. Na minha última pregação eu falei sobre espírito e adorar sobre espírito em verdade. E sabe o que eu quero te dizer? Vá para sua casa com um pensamento de mudança e volte com um pensamento de vitória. Começa a chegar na porta da igreja, sorrindo, dizendo: Deus, o quanto Tu é bom. Mesmo que lá em casa falta o pão, mesmo que lá em casa falta o arroz. Aqui eu estou alegre porque eu estou na presença de Deus. Por mais que meu pai esteja no mundo, por mais que minha mãe esteja no pecado, eu permaneço fiel a Ele. Porque é necessário eu passar por esse processo, porque no final Deus está falando: eu irei te honrar. Então comece a olhar para a sua vida de uma maneira diferente. Vamos viver os planos de Deus, não os nossos planos. Sabe, eu aprendi muita coisa. Eu sei que por mais que o tempo seja pouco, Deus me mostra muitas coisas. Deus me mostra o quanto Ele é fiel ao teu povo. Sabe, Ele colocou essa pandemia porque é necessário nós passarmos por um processo. Nós estávamos passando dos limites. No carnaval, por exemplo, fizeram uma cena do diabo derrotando Jesus. E aí, então Jesus desceu o fogo sobre a terra. E Deus está mostrando que Ele é maior do que qualquer outra coisa. Mas Ele está descendo a pandemia porque é necessário esse processo. É necessário nós entendermos que Ele que é Deus. Esse mundo não é mais nosso. Vamos viver uma vida com Deus. Comece a chegar no seu quarto, ajoelhar e falar: Deus, fala comigo. Sabe, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa mermice de chegar todas as vezes na minha casa, pegar o celular, voltar para a igreja, viver minha obrigação, voltar para casa, pegar o meu celular, voltar para a igreja, viver minha obrigação, de novo voltar para casa. Ei, começa a viver diferente. Vamos começar a entender o que Deus quer para a nossa vida. Chega na sua casa, ajoelha e fala: Deus, o que Tu queres de mim? O Senhor quer que eu fique num sonho, eu fico. O Senhor quer que eu cante, eu vou cantar. O Senhor quer que eu pregue, eu vou pregar. Por mais que o processo esteja difícil lá fora, aqui dentro você não pode permanecer com o seu processo. Tipo, você lá fora está passando por uma luta travada. Quando você chega na casa de Deus, vamos nos alegrar, vamos começar a ver o quanto Deus é bom para a gente. Vamos começar a ver que todos os dias Deus não tem deixado faltar o nosso alimento, Deus não tem deixado faltar a nossa casa, a nossa moradia, Deus não tem deixado de faltar o nosso alimento, a nossa bebida. Deus não tem deixado de faltar o seu colchão quente, a sua coberta. Mas Deus te deu tudo isso para você descansar. Mas Ele quer ver ainda mais o seu trabalho para com Ele. Vá para a sua casa com um pensamento de mudança. Para de viver o que o diabo quer. Para de viver a mermice. Comece a chegar na sua casa e comece a estudar a Bíblia de folha a folha. E você vai ver o quanto Deus irá falar contigo. Você vai ajoelhar e falar: Deus, fala comigo porque eu sinto a sua presença aqui. Ei, Deus, fala comigo porque eu quero sentir mais da tua unção. Deus tem falado muitas coisas conosco, mas nós não temos mais dado ouvido para Ele. Às vezes nós temos duvidado de Deus. Quantas pessoas duvidam de Deus, acham que Deus não existe mais? Ei,
permanece fiel ao seu processo, porque logo o noivo virá e ele descerá para buscar a sua igreja, e você saberá que o seu processo aqui na terra valeu a pena, porque agora você irá morar lá onde há glória, lá onde há o Senhor. Viva diferente. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu preguei essa palavra para os jovens e adolescentes, sabe por quê? Porque o nosso pensamento, até mesmo essa palavra serve até mesmo para mim. O nosso pensamento de adolescente hoje é muito cheio pelo diabo. Nós somos muito cheios pelo inimigo. O inimigo chega muito na gente e fala: ei, você é um fracassado. Ei, você não vai passar por essa batalha. Eu tenho certeza que você vai cair. Às vezes o inimigo coloca aquele demônio de depressão, de ansiedade, e nós temos aceitado aquilo para dentro da gente. Não aceita isso. Nós só aceitamos o medo que o inimigo coloca para a gente quando nós engolimos aquilo para dentro. Não tenha medo de enfrentar o que estiver na sua frente. Salmos 4, capítulo 8 vai dizer sobre o medo: não tenha medo. Porque o medo é apenas uma figura. O medo chega até a sua frente, mas é você quem escolhe se você vai abraçar ele ou se você vai derrubar ele. Comece a viver uma vida diferente. Deus tem um processo muito grande na sua vida. Comece a crer, porque Ele irá fazer grandes coisas na sua vida. E eu agradeço pela minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.